Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula nesse formato de aulas remotas. Eu sou a professora Laís e hoje nós vamos falar de um tempo verbal bastante simples e bem utilizado na língua inglesa. Esse tempo verbal se chama Simple Future Tense. É exatamente isso que você está pensando. Ele é o futuro simples. O futuro simples, ele é usado para expressar eventos que ainda não aconteceram, assim como em português. Quando nós pensamos em um verbo em português, nos vem à mente logo presente, passado e futuro. Quando a gente pensa em futuro, logo nos vem à mente alguma coisa que ainda está por vir. Esse Simple Future é exatamente essa mesma ideia, de algo que ainda vai acontecer. Para compormos esse Simple Future, nós vamos usar um verbo auxiliar modal. E essa estrutura, ela é representada aí pela expressão will. Muito bem, will. Esse will, como já foi dito, ele é um verbo auxiliar modal que vai auxiliar um outro verbo. Este outro verbo vai estar no infinitivo e o will vai auxiliá-lo a expressar uma ação que ainda está por vir, que será indicada no futuro. Vamos ver agora um pouco mais sobre esse tempo verbal? Em inglês, há basicamente duas formas de conjugar o verbo no futuro. Uma mais formal e outra mais informal. Para podermos compreender melhor essa dualidade, vamos pensar em português? Vamos comparar essas duas frasezinhas? A primeira frase diz: viajarei amanhã. E a segunda diz: eu vou viajar amanhã. Percebam que o aspecto comunicativo continua o mesmo. As duas querem expressar uma situação que ainda está por vir, que ainda vai acontecer. No entanto, você pode observar que viajarei parece mais formal e vou viajar parece mais informal. Em inglês, o tempo futuro funciona mais ou menos assim. Hoje nós vamos nos deter ao Simple Future, que é uma maneira mais formal, digamos assim, de expressar essa ação futura. Alguns exemplos de frases no futuro. Eu viajarei amanhã. I will travel tomorrow. Eu viajarei amanhã. Ela família no próximo Natal. Ela encontrará a família no próximo Natal. She will meet her family next Christmas. Nós sairemos juntos na próxima quarta. We will go out together next Wednesday. Vejam que em todas essas estruturas eu tenho a palavrinha will. Então, quando nós estivermos falando sobre o futuro simples, sempre estará presente essa estrutura de will, que significa um auxiliar. Isso mesmo, pessoal. Não procurem traduzir o will, porque neste caso, ele não terá tradução direta. Ele estará funcionando como um verbo auxiliar. E o que é que eu vou fazer com ele? Você vai perceber que quando ele estiver na frase, o verbo que está juntinho a ele, ou que está relacionado a ele, estará conjugado no tempo futuro. Ok? Vamos ver aqui como é simples expressar uma frase no futuro? Para falar sobre o Simple Future, nós temos basicamente um sujeito. Quem é o sujeito? Qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar do que eu falar. Então aqui para representar esse sujeito tem aquelas formas verbais já conhecidas, aqueles pronomes já conhecidos como I, she, you, they, we, que significa eu, você, ele, ela, né?
nós, eles. Então vamos aqui para a primeira estrutura. I will travel. Eu viajarei. Ok, perceberam que eu tenho aí a palavra travel, que significa viajar. To travel, viajar. E tenho I, que significa eu. I will travel. 3 palavrinhas. E quando eu tenho a comunicação, ó, eu viajarei. Só 2 palavrinhas. Por que isso aconteceu? Porque o will não precisa ser traduzido. O que é que eu preciso saber quando tem o will? É que o verbo que estará associado a ele vai ser conjugado no futuro. Olha só, segundo exemplo. She will arrive. Ela, she, will arrive. Chegará. Simples, não é? Vamos ver aqui outras formas afirmativas. Desta vez, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a forma verbal, ou seja, o verbo, a palavra que simboliza o verbo, ela não muda em qualquer pessoa. Se eu falar sobre eu, o verbo vai ficar de um jeito. Se eu falar sobre ela, vai ficar do mesmo jeito. Se eu falar sobre nós, do mesmo jeito. Vejamos. I will go. You will go. She will go. He will go. It will go. We will go. You will go. They will go. Percebam que o will go continua sempre do mesmo jeito. Foi aquilo que eu falei, de sempre continuar a forma verbal do mesmo jeito. Isso aqui é para frases na afirmativas. Então, por exemplo, eu quero dizer que eu planejo para o futuro que nós vamos dormir cedo, por exemplo, né? Eu tenho aí nós, we, vamos, iremos, will go, dormir, sleep early, ok? Na negativa, o que vai mudar, né, o que vai diferenciar da afirmativa, é que nós teremos aí o not. Então, aí, ao invés de eu dizer I will go, eu irei, eu vou dizer I will not go. Eu gostaria desta vez que vocês observassem a forma negativa abreviada. Aí, ó, ao invés de will not, eu tenho a forma want. I won't go. You won't go. Essa forma want equivale ao will e o not de forma juntinha, contraída, abreviada. Então, quando vocês encontrarem o want, nada mais é do que o will juntinho com o not. E para fazer perguntas, o que nós vamos fazer é inverter o auxiliar will com o sujeito da frase, com a palavra eu, você. Então, eu quero perguntar se ele irá à festa. Eu tenho aí, will he go to the party? Ele irá à festa? Pessoal, percebam, quero que mais uma vez destacar que na forma regular eu tenho o formato will para os tempos, para o futuro nas formas afirmativa e interrogativa, e eu tenho o will not para a forma negativa. Eu tenho essa forma regular e tenho a forma contraída, a forma abreviada. Então, se em uma frase você não encontrar a palavra will, mas encontrar esse apóstrofo com os 2 Lzinhos, deixa eu aqui para vocês. Se você encontrar este formato aí, é a mesma coisa que ter o will completo. O will, a forma regular. E o apóstrofo com os 2 L's, a forma abreviada. A mesma coisa acontece com o will not. O will not é a mesma coisa de want. Ok?
Espero que vocês tenham compreendido bem. Quando é que a gente vai usar o Simple Future? Já sei, para expressar o futuro. Ok, vamos adicionar mais algumas circunstâncias para expressar uma decisão ou intenção, geralmente feita no momento da fala. Ou então para expressar uma boa vontade, uma disposição em ajudar alguém no futuro. Não use o will para coisas que já foram planejadas, marcadas, organizadas com antecedência. Neste caso, a gente vai usar uma outra estrutura que é o be going to. Neste caso aí também foi a título de informação, mas nós teremos uma outra conversa sobre essa estrutura. Abaixo encontram-se alguns complementos quando a gente tem, geralmente, frases no futuro, que são os advérbios de tempo, né? Eles nos ajudam a situar aquela frase se é no presente, passado ou futuro. Então, se por acaso você não tiver bem esperto que aquela frase é no futuro, os advérbios de tempo vão lhe ajudar a fazer essa compreensão. Vejamos. Tomorrow, amanhã. The day after tomorrow, depois de amanhã. Next week, próxima semana. Next weekend, próximo final de semana. Perceberam aí a palavra and, que significa final? Reconheceram? Next month, próximo mês. E next year, próximo ano. Eu gostaria que vocês repetissem comigo aí em casa. Tomorrow, next week, next weekend, next year, the day after tomorrow, next month. Treinaram aí um pouquinho? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, já sabem. Pode me perguntar aí no privado. Fiquem com Deus e até a próxima.